Olá, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre sondagem. Sondagem existem diversos tipos, tá? Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe. Eu vou explicar um pouquinho o que é, qual é a sua importância e o porquê de fazer ela, né? Então vamos lá. Sondagem, ela nada mais é do que você fazer a investigação do subsolo. Então, você tem um terreno, então você quer investigar o que há abaixo daquele solo ali, que há dentro daquele solo, vamos dizer assim, né, no subsolo. E aí, esse serviço ele deve ser feito por uma empresa especializada, que vão ser feitos furos nesse terreno para poder investigar o solo. E esses furos, ele deve ser... quem vai definir essa quantidade de furos é o engenheiro. Então, de acordo com a metragem do seu terreno, o engenheiro ele vai definir qual é a quantidade de furos necessária. Então, aí como que é feito, né, essa sondagem? Então, depois de definida a quantidade de furos, você vai contratar lá a empresa especializada, ela vai lá no seu terreno, e então é uma máquina que ela dá golpes no solo, então ela vai fazendo assim no solo, né? E aí vai perfurando o solo. Normalmente é até chegar na rocha, onde não há mais como perfurar, né? Ou a empresa define uma certa altura, mas normalmente isso é bem profundo, mais de 20 metros, tá? E aí depois que é feita essa perfuração no solo, né, na quantidade de furos que foi definida pelo engenheiro, essa empresa ela vai tirar amostras de solo, ela vai levar para o laboratório da empresa e aí lá será feita toda uma análise do solo, do tipo de solo, se foi encontrado lençol freático, se foi encontrado, em quantos metros de profundidade se encontra esse lençol freático e assim por diante. E aí vai ser feito um laudo que vai ser assinado por um engenheiro técnico responsável por esse laudo. E esse laudo deve ser passado para o engenheiro. Depois eu vou explicar um pouquinho o que é apresentado nesse laudo. Perguntando por quê. Tá, Alice, mas por que eu vou fazer isso no meu terreno? Você vai fazer isso no seu terreno porque antes de construir qualquer tipo de edificação, seja ela terra, seja ela um sobrado, seja ela um prédio, tem que investigar que tipo de solo que tem ali. Só que olhando para o solo, você não consegue saber o que tem ali para dentro, você tem que fazer essa sondagem. E é através dessa sondagem que o engenheiro ele vai definir qual é o tipo de fundação que será utilizada para sua edificação. Se vai ser uma fundação profunda, se vai ser uma fundação rasa. Normalmente as fundações rasas elas vão até 2 metros, 2,5 metros no máximo, e as profundas vai até o quanto necessário. Então, o porquê é muito importante? Porque nesse laudo de sondagem que vai dando os golpes que eu falei para vocês, quando o solo é muito mole, tipo, precisou de 2 golpes para perfurar o primeiro metro de terra. Então, esse solo é muito mole. Então, esse número ele pode ser alto no começo, diminuir no meio da perfuração e aumentar no final. Então, isso tem que ser analisado para o engenheiro, ele tem que entender do assunto. Então, é através desse laudo que o engenheiro vai conseguir definir qual fundação que será utilizada. Senão, ele coloca uma fundação rasa, por exemplo, e aí você só tem solo bom a partir de 8 metros de profundidade. Aí a sua casa vai sofrer recalque, consequentemente. Então, o que é apresentado de fato nesse laudo, né? No laudo será apresentado a quantidade de golpes que foi necessária para perfurar o solo. Então, no primeiro metro foi necessário 2 golpes, no segundo 3, 4, 5, isso vai ser apresentado no laudo. Por exemplo, se eu tiver 8 golpes no início e esse número só crescer, quer dizer que eu posso usar uma fundação rasa tranquila, que a minha casa estará apoiada num solo muito bom e ela não vai ter risco de sofrer um recalque.
No laudo também vai constar se há presença de lençol freático ou não, e se há, em quantos metros de profundidade está esse lençol freático, há a presença, né, desse lençol freático. Neste laudo vai ser apresentado também qual é o tipo de solo encontrado nesse terreno, se é uma argila, se é uma areia, aí vai estar lá, argila arenosa amarela. É um assunto bem técnico, mas eu quero tentar explicar para vocês qual a importância e o porquê de fazer isso. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês depois do laudo. Quem não for engenheiro civil não vai entender, mas é só para vocês verem como que é mostrado. Mas é algo bem interessante e muito importante antes de iniciar uma obra. E agora eu vou tentar contar uma experiência que a gente teve com o cliente para vocês tentarem entender um pouco melhor isso na prática. Então, esse cliente, ele contratou nós para alguns serviços e um deles era o projeto estrutural de uma nova edificação num terreno que ele já tinha a casa dele e um laudo de patologias para a casa já existente. Essa casa era uma construção nova, né? Bem recente, e ela apresenta muitas trincas. Ela apresenta as trincas nas paredes, na laje. Então, uma das primeiras coisas identificadas foi sobrepeso do telhado e tudo mais, isso não vem ao caso. Mas aí, para iniciar o projeto estrutural, foi solicitado então para o cliente que ele fizesse a sondagem no terreno. Aí foi feita a sondagem e quando recebemos o laudo dessa sondagem, nós vimos lá, né, olhamos tudo certinho, analisamos e que o solo dele nos primeiros metros era mole e muito mole. O solo dele só era bom de verdade em 8 metros de profundidade mais ou menos, ou seja, no terreno para ser feita o projeto dele teria que ser estaca, não daria para ser uma fundação rasa, teria que ser estaca. Então aí, para a gente poder continuar com a elaboração do laudo de patologia, nós pedimos para o cliente, né, passar informações de como que foi construída aquela casa, né, para a gente poder entender melhor. E aí foi que ele falou pra gente que a fundação daquela casa tinha, se eu não me engano, 2,5 metros de profundidade ou 3. E aí foi que a gente constatou que um dos problemas também dessa casa já existente é o recalque. A fundação dela está apoiada a 3 metros de profundidade, onde tem um solo muito ruim, muito mole, e que na verdade o solo bom é só 8 metros de profundidade. Então, quando ele foi construir essa primeira casa, ele acho que não contratou nenhum profissional, nada, não foi feita a sondagem, né? E aí acabou que foi feita uma fundação rasa, mas ocasionou todo um problema. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, a importância de fazer esse tipo de serviço, entendeu? Então, é isso, gente, o que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido passar isso para vocês. Eu vou pedir para vocês curtirem e compartilharem um vídeo com pessoas que vocês acham que vão gostar desse assunto e que precisam conhecer um pouco desse assunto. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Então, se você tem alguma dúvida do que eu falei aqui, se surgiu alguma dúvida ou se você não entendeu muito o que eu falei, pode comentar aqui que eu vou responder vocês, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.